Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estar com vocês, para juntos compartilharmos mais uma vez uma mensagem bíblica da Palavra de Deus. E a mensagem bíblica que temos para compartilhar com os irmãos hoje é uma mensagem que se encontra aqui no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 8 e o versículo de número 29, que diz assim a palavra: E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, queridos escritos, queridos ouvintes, todos que nos ouvem, nós estamos essa tarde com a palavra da parte de Deus, uma mensagem bíblica importantíssima e também muito poderosa, que vem falando a respeito de um homem, é o endemoniado gadareno. Esse homem ele era diferenciado, meus irmãos, porque ele vivia atormentado, pois em seu corpo havia muitos demônios, muitos espíritos em que destruíam a sua vida. Esses espíritos, eles atormentavam muito esse homem. Atormentavam tanto esse homem, em que o homem ele não morava em casas, mas ele habitava nos cemitérios. Ele habitava nos cemitérios e ele atormentava também a cidade. A Bíblia diz que muitas vezes lhe prendiam com correntes, lhe prendiam com grilhões, e ele torava as correntes, rompia-se os grilhões e conseguia sair. E as pessoas temiam aquele homem, porque era uma força sobrenatural, porque todo ser que tem um ou mais espíritos ruins dentro do seu corpo, eles obtêm forças sobrenaturais, porque tudo o que é espiritual está sobrenatural, ou seja, está acima da matéria. E aquela cidade ela sofria muito com aquele homem, pois tinham medo daquele homem. Aquela cidade era aterrorizada por ele. Habitava nos cemitérios, não habitava em casas e não vestia roupas, suas roupas ele rasgava. Era um verdadeiro caos, era uma vida atormentada. E sabemos que a Bíblia nos mostra que quando Jesus Cristo ele entra na cidade, todas as coisas mudam. Então imagine comigo, se aquele homem ele aterrorizava a cidade, certamente as pessoas tinham dificuldades e temiam a sair das suas casas para ir comprar um pão na padaria, para ir comprar qualquer alimento ou fazer qualquer afazer, se direcionar ao seu trabalho, a roça aqueles que plantavam, enfim, era um incômodo. Mas também aquele homem ele sofria. Aquele homem ele era um homem que não tinha felicidade, pois ele vivia atormentado, habitando nos cemitérios, não habitava nas casas e ali estava atormentado por aqueles espíritos ruins. Estava atormentado, pois a sua vida ela estava neutralizada, não tinha sonhos, não tinha expectativa, não tinha esperança de nada, pois ele se encontrava num estado de calamidade, num estado em que as autoridades não tinham solução, porque tudo que é espiritual, homem não tem solução, apenas Deus tem a solução, apenas Jesus Cristo tem a solução, porque tudo que é espiritual está acima do material, está acima da nossa humanidade, ou seja, está acima da nossa matéria, da nossa carne, em que nós pegamos e tocamos, porém o espiritual não temos como pegar e nem tocar. Então, a Bíblia nos mostra que Jesus Cristo ele estava entrando na cidade. Mas quando aquele homem vê que Jesus Cristo estava entrando na cidade, ele corre em direção a Jesus. E certamente quem presenciou naquele momento, certamente ficou agora temendo. Certamente pensou, o que é que vai acontecer? Ele vai atacar esse homem, porque muitos não conheciam ainda a Jesus. Então, olhando e observando aquele homem indo em direção a Jesus, então pensaram, ele vai atacar esse homem. Ele vai fazer alguma coisa contra esse homem. Mas o nosso Jesus, ele é Deus. E o nosso Deus, ele é soberano, ele é grandioso, ele é magnífico. Ele é o Deus que exalta e que dá vitória a todos aqueles que nele crê. Então, quando aquele homem ele vai e corre em direção a Jesus, quando chega diante de Jesus, ele cai de joelho e se prostra.
e faz a pergunta: o que temos nós contigo, Jesus, ó Filho de Deus? Viesse nos atormentar antes do tempo? Então observe que quem antes tinha a condição de pôr o medo, de aterrorizar, de pôr o temor, quando chega diante de Jesus, então o que era bravo, ele se transforma agora em manso, porque em Jesus está toda a autoridade, todo o poder, todo o domínio, toda exaltação, toda adoração. Jesus Cristo, ele é merecedor porque ele é grande, é magnífico, é eterno, é Deus supremo, e não existe nada que possa superar o poder de Deus. Então eles caem diante de Jesus, e quando Jesus olha para ele, olha para aquele homem, ele vê que são os demônios que estão na vida daquele homem, e pergunta: qual é o seu nome? E ele responde: Legião, porque somos muitos, ou seja, eram muitos que estavam aprisionando a vida daquele homem. Então Jesus, ele vai expulsar agora todos os demônios daquele corpo. E quando ele vai expulsar todos os demônios daquele corpo, eles fazem um pedido e diz: se vais nos expulsar, permite-nos que possamos entrar nos porcos, porque naquele momento iam passando a manada de porcos ali ao lado daquela situação, ao lado de Jesus e ao lado também do homem que estava ali sendo aterrorizado e também aterrorizando. Então Jesus, ele permite, diz a Bíblia, que naquele momento ele sai do corpo daquele homem e entra agora na manada de porcos, manada essa, meus irmãos, que se precipita descendo agora a um abismo, descendo agora e se afogando. E então Jesus Cristo, ele libertou o homem. E o que é que concluímos, Luciano, com isso, com essa saudação que você nos deixa no canal? O que nós concluímos é que aquilo que o homem não consegue dar jeito, Jesus, ele dá. Aquelas correntes que não prendem o mal, Jesus, ele tem corrente para prender. A solução em que nós não temos, Jesus é quem tem a solução para dar. Então, independente de qual seja a situação, independente de qual seja o problema, Jesus Cristo, ele tem a solução para os nossos problemas. Jesus Cristo, ele tem a solução para o nosso caminho. Mas, Luciano, o que é que nós podemos fazer? Como nós podemos nos aproximar mais desse Jesus e obter poder da parte de Deus? Nós vamos fazer um vídeo exclusivo sobre isso, mas vamos terminar essa mensagem aqui. A conclusão é que Jesus, ele é maioral. E como podemos nos aproximar mais de Deus? Eu posso te adiantar uma coisa: a partir do momento que nós oramos, a partir do momento que nós intercedemos, a partir do momento que nós mantemos com Deus a fidelidade, então nós estamos adquirindo poder esse em que é de Deus, mas ele nos dá, ele nos permite para que possamos vencer o mal e vencer todas as artimanhas do diabo. Deus, ele é superior. Deus, ele é um Deus tão tremendo que quando nós nos aproximamos dele, ele também nos abraça e diz: vem cá, meu filho, quer andar comigo? Vem andar comigo. Quer caminhar comigo? Vem caminhar comigo. Eu te amo, eu tenho um plano na tua vida. Então, quando nós nos aproximamos, diz a Bíblia Sagrada que Deus, ele fala: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Mas, Luciano, por que Deus não chega diretamente a nós sem nós e a ele? Ele nos chama a todo momento. Mas tem uma coisa: ele nos deu o livre-arbítrio de escolha. Porém, a vontade de Deus, o desejo de Deus é que estejamos sempre nos seus estatutos, buscando a ele. E quando nós começamos a buscar a Deus, quando nós começamos a pedir ao Senhor, nos aproximar de Deus, então nós obtemos de Deus o poder, a graça, a força, o conhecimento, porque ele é amor. Então a autoridade em que Jesus, ele usou naquele momento, quando ele expulsou todos os espíritos ruins que estavam naquele corpo, ele tem muito mais do que aquela autoridade ainda para nos dar. Mas é necessário que nós nos chegarmos a ele. Sabe aquele momento que tudo dá errado, meus irmãos? Sabe aquele momento que muitas vezes a nossa vida parece desmoronar? Nós não nos entendemos com os nossos familiares, a porta de emprego se torna algo tão difícil de suportar, a sobrevivência com as demais pessoas. Sabem o que é isso? É porque existe um mundo espiritual em que está acima, aleluias, em que eles estão nos ares e trabalham para nos prejudicar. Mas também existe no mundo espiritual anjos que o Senhor que ele ordena para nos livrar, para nos ajudar. Então chegamos ao Senhor Jesus porque ele tem autoridade para nos dar.
Então o homem, ele muda de vida depois daquele momento, porque Jesus ele expulsou todos aqueles demônios, e o homem que antes habitava no cemitério não habita mais. O homem que antes eram preso por correntes já não fica mais presos. Os grilhões já não precisam ser envergados por ele, e até mesmo porque ele também não teria mais força, porque os espíritos ruins já teriam saído. Mas observe que aquele homem agora tem expectativa de vida. Aquele homem agora pode viver, pode sonhar, pode trabalhar. E o que é que você conclui, Luciano? Eu concluo com esta mensagem, neste momento, que Jesus ele é a solução, que Jesus ele é a libertação. Mas Luciano, eu não tenho espíritos ruins no meu corpo, ok? Mas muitas vezes vem pensamentos ruins na nossa mente, e são espíritos ruins que nos aproximam, querendo acabar com a nossa vida. Mas através dessa mensagem, guarda nesse momento essa mensagem de autoridade da parte de Jesus, que ele nos manda, que ele nos proporciona, que ele nos direciona a você através desse vídeo, para te dizer que Deus ele quer colocar um bloqueio espiritual na tua mente, o capacete da salvação. Que capacete é esse? É aquele capacete que esses pensamentos negativos não irão mais poder chegar. Esses pensamentos negativos não poderão mais entrar na tua mente. E em vez de vir aquele pensamento que diz eu não vou conseguir, vai vir um pensamento em que vai ser o seguinte: será esse o pensamento? Você vai conseguir. Você tem capacidade para conseguir. As coisas vão se endireitar. Chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós. Amém? Queridos irmãos, amados em Cristo, que Deus abençoe, que Deus ajude a cada um de vocês. Estamos muito gratos em ter essa oportunidade de entrar na sua casa através desse vídeo, de entrar nesse momento no seu lar, para te dizer que Jesus ele é libertação e Jesus ele é grande nas nossas vidas. Então, aquilo que não estás conseguindo, essa mensagem vem com o intuito de te dizer: chega mais perto de Deus, chega mais perto de Jesus, porque você vai conseguir. Aquilo que está dando errado vai passar a dar certo, porque precisamos do auxílio, da força e da ajuda do nosso Senhor. Então que Deus abençoe, que Deus ajude. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Fica na paz de Deus. Amém.